agora, entrando um pouquinho mais dentro, né, da clínica, assim, como que é o dia a dia com os... Vocês chamam de vós, idosos, como que vocês chamam? Porque acaba virando uma família, né? Uma grande família. A gente chama de 3 formas, né? Paciente, acaba sendo paciente, também, idosos, né? E residentes, né? E vô, 4, 5, vamos aumentar aí para 4, 5. Mas nem todos são vós, né? Então a gente tem que cuidar. Os que não são vós não gostam. Ai, é verdade. Gostamos de ter chamados, então a gente tem que cuidar. Normalmente, no dia a dia, a gente chama pelo nome, né? Porque estão ali com a gente, mas tem que ter esse cuidado, porque alguns não são avós, então... Não dá pra chamar todos de avós, é verdade. Não dá pra chamar todos de avós. E como que vocês, assim, no dia a dia fazem com que eles se sintam... Porque, assim, querendo ou não, tem uma grande... Como que eu posso me expressar? Um grande olhar errado sobre o residencial para idosos, né? Tem muita gente que olha... Até porque tem muitas clínicas que não são bem cuidadas, que não têm essa preocupação com os idosos, né? Como que vocês lidam com isso? Quando a gente parou para pensar a nossa missão na Terra, né? A gente colocou... Uma dessas é mudar esse paradigma, né? Fazer as pessoas pensarem diferente, conhecerem também o diferente, né? Clínica de repouso era um asilo, né? Exato. Começou sendo um asilo com a ideia de isolar pessoas doentes, né, com demência. Exato. E a maioria eram entidades filantrópicas, né? Coisas nesse sentido. Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, a gente tivemos uma questão de que temos pessoas vivendo mais. Isso é fato. Mas depois de uma determinada idade, com comorbidades, né? E essas comorbidades que geram dependência. E essas dependências geram cuidados que muitas vezes é difícil fornecer em casa. É muito difícil, por exemplo, ter cuidador em casa, né? Aí aqui eu posso listar N motivos, né? Não sei nem se posso falar todos, mas existem problemas que chega para nós. Problemas de furtos, problemas de o cuidador conhecer toda a estrutura tua familiar, né? Que é muito íntimo o contato, muito né? íntimo. Então, uma pessoa estranha todo dia dentro da tua casa, então prejudica a tua liberdade com a tua família, né? Teu relacionamento com teu marido, tua esposa, com teus filhos. Tu tem uma pessoa estranha dentro da tua casa 24 horas por dia. Isso é um dos problemas de ter cuidador em casa. Outra questão, acaba sendo caro também ter cuidadores em casa, e a gente tem... o Brasil em si tem um problema na questão trabalhista, né? Tu tem que ter com todos os... seguindo ao pé da letra a legislação, acaba se tornando muito caro, né? E muitas vezes as pessoas acabam fazendo meio improvisados essas contratações e tendo problemas jurídicos importantes, né? Então, elas têm esse problema. E nós temos o problema de rotatividade, né? Então, assim, as pessoas acabam tendo que colocar nas suas casas muitas pessoas diferentes por essa rotatividade, e às vezes elas não têm para suprir, né? A pessoa tá um feriado, vou viajar. E aí, tu tá programado, tu faz o quê? Né? Domingo, um atestado. Isso importante, e a pessoa fica doente ou não comparece. Daí, tu faz o quê? Tu tem que... É verdade. Porque tu fica totalmente independente. Do teu cuidado, não pode ficar desassistida, né? Exatamente. Então, são um dos problemas que eles nos trazem, assim, no momento que eles chegam até nós. E fora que também, eu agora falando um pouco mais com conhecimento de causa, né? Porque a minha avó passou por muitos cuidadores em casa. E por a gente chamava de asilo ainda na época, né? Asilos, casas de repousos, enfim. E a gente, quando foi em casa, assim, foi bem complicado, assim, porque era isso, um dia a pessoa resolvia não aparecer, e aí todo mundo trabalhando, o que ia fazer, e ela sozinha, ou então a minha avó tinha um temperamento forte, então não... Mandava embora os cuidadores? Mandava embora todo mundo. Acontece. Uma pessoa que não aguentava ela saía, então é complicado, né? Assim. A gente sempre nota, assim, é muito nítido, que as pessoas, elas têm uma culpa, né, de botar em clínica de repouso. Exatamente. E elas tentam, elas seguem um cronograma. É muito... Você já conhece. É o cronograma. Primeiro, não, meu pai cuidou de mim, a gente é 2, 3 irmãos, a gente consegue cuidar deles. Tentam sozinhos.
pagando cuidador de noite ou final de semana. Dura 3, 4 meses essa opção, eles se cansam, entram num estresse ali, uma briga de família e acabam desistindo dessa opção. Aí eles migram para o cuidador. Aí no cuidador eles entram no problema de rotatividade da pessoa estranha em casa e das causas trabalhistas. Abandonam o cuidador e aí que eles começam a... Quando eles saem, que eles veem que eles não conseguem cuidar sozinhos, eles pensam casa de repouso ou cuidador. Aí eles ficam na dúvida. Desde que eu entrei no ramo, tá me mudando, assim, as pessoas já estão começando a olhar a casa de repouso como uma segunda opção, em vez da... Sério? Que bom. Elas já estão preferindo botar numa instituição, num residencial de idosos, do que com cuidadores em casa. Então, eles passam por esse sentimento. E eles carregam essa culpa, né? Essa culpa é do familiar, ele carrega com ele, porque dói, ele se sente incapaz, vem um sentimento de abandono, por que eu estou fazendo isso, né? E a gente sempre tem um exemplo que nós usamos muito na clínica, que é o seguinte: o teu pai está vindo para a clínica não é por que tu quer tirar ele de casa, porque hoje no Brasil a gente institucionaliza as pessoas que precisam de cuidados. É muito raro uma pessoa, eu quero ir lá por querer morar no residencial. Eu quero morar, não. Um paciente que ele anda, ele consegue por si, ainda não precisa de auxílio para nenhuma atividade do dia a dia. É muito raro esse paciente procurar um residencial e dizer, eu quero morar para ter companhia. Ainda não chegamos nessa... Não acontece isso ainda. Não, muito raro. Muito raro, tipo... Então, a pessoa vai porque precisa de tem comorbidades e precisa de assistência. Aí, o que ela encontra na clínica? Um leque de profissionais, né? Encontra fisioterapeuta, encontra nutricionista, enfermagem, médico, assistente social, terapeuta ocupacional, atividades... Na clínica é ouvida, né? Não são todas. Então, isso acaba trazendo confiança para o familiar e ele opta pelo residencial, né? E eu dou o exemplo de que, por exemplo, assim, se teu pai está doente, tu fica se culpando de encaminhar ele para o hospital? Não. Porque precisa. Porque é o melhor local. Então, a gente tenta colocar isso para o familiar. Ele está precisando de atendimento, ele está precisando de assistência. Então, a clínica acaba sendo o melhor local nesse momento. Então, não te culpa, né? Pensa que tu está fazendo o melhor por ele na situação que tu pode. A gente coloca nossos filhos na escolinha porque é o correto a fazer. Né? Se nós temos uma pessoa que está debilitada, que está doente, com sequela de uma doença grave, que precisa de cuidados 24 horas, hoje, na minha opinião, claro, né, o residencial de idosos é uma boa opção a ser pensada. E outra questão também que a gente vê que quando eles não optam pelo cuidador, né? Que a família cuida, que ela fica cansada no final, né? Porque normalmente, às vezes não conhecem como lidar com esse paciente. É um paciente acamado, com uso de equipamento, tipo de sonda, de coisas assim. Então, eu sempre costumo dizer assim, a questão eu não quero levar porque eu não vou ficar o tempo inteiro. Mas não é a questão do tempo. Eu sempre brinco com eles, o tempo de qualidade, né? Porque tu tá 24 horas, mas tu não tá tendo um tempo de qualidade. Tu tá cansado, tu tá irritado, enfim, tu não tá dando... Preocupado, né? Tu não tá dando aquele... não tá ali, naquele momento, passando um tempo, curtindo aquele momento. E lá na clínica, eu sempre digo assim pra eles, quando eles vêm fazer a visita... A minha função como empresa é manter esse paciente limpo, com as medicações em dia, com a fralda trocada. Todo o cuidado dele, eu que tenho que prestar a segurança dele. A parte do carinho e do amor, essa é da família. Eu nunca vou substituir ela. Claro que a gente se apega a eles, não tem como. São pessoas cuidando de pessoas. Então, a gente se apega a eles, né? Eles têm uma história, eles vêm... A gente conhece as famílias. Eu costumo brincar que a gente acolhe o residente e a família, todo mundo, né? Então, eles vão ter o tempo de qualidade conosco ali, porque eles vão vir para fazer a visita e curtir o seu familiar.
familiar. Eles não têm que se preocupar se a medicação foi dada, se ele tá... Claro que eles vão se preocupar, faz parte, isso é normal. Mas eu quero dizer, não é como tá em casa, sabe? Que é tu pra fazer, né? Não é só a preocupação, Exatamente, né? exatamente. A gente passou por tudo isso com a minha avó, e olha que eram 11 irmãos, né? E mesmo assim, ninguém deu conta de cuidar em casa, né? Porque a minha avó, ela teve todas as fases também, né? A fase de ter um pré-derrame, e aí precisava de alguém junto, porque ela não podia beber, não podia fumar, e tinha que estar cuidando para ela não fazer isso. Aí depois ela teve um derrame, ficou com um lado todo paralisado, então ela ficou acamada 3 anos, né? Então, foi bem complicado, assim, essa coisa de estar em casa, eu vi muito isso complicado. no dia a dia, né? Essa realidade de todo mundo se sentindo culpado, porque tá todo mundo correndo, todo mundo aí se sente culpado de deixar em algum lugar, se sente culpado de deixar em casa. Se sente culpado porque não dá a atenção que achava que deveria dar em Exato. casa, né? Exatamente.